Mahat Matová, que todos nós sejamos selados no livro da vida e do Cordeiro, em nome de Yeshua Mashiach. O tema de hoje, o tema da mensagem de hoje é lutando contra a indignação. Lutando contra a indignação. Vamos orar. Pai amado, em nome do Teu Filho amado Yeshua, eu levo diante do Senhor nossas vidas, agradecendo ao Senhor, Pai, porque o Senhor é um Deus, é um Elohim que tem prazer em estar com o Teu povo. O Senhor tem prazer em estar conosco. E, Pai, eu me sinto privilegiado de estar num lugar onde o Senhor tem prazer em estar. Mas, Pai, eu também desejo ser uma pessoa, um local, ter um coração em que seja agradável ao Senhor para estar. Em nome de Yeshua Mashiach, eu peço ao Senhor, capacita-me a transmitir esta mensagem através da Torah HaKodesh, para que o Teu Espírito Sagrado, para que todos aqueles que ouvirem esta mensagem compreendam e recebam, Pai, a parte que cabe a cada um neste dia. Continue falando conosco, obrigado pelo Teu falar, Pai. Como nós somos carentes, Hashem, de ouvir a Tua voz. Como é bom, Pai, para o nosso espírito, a nossa alma, ouvir o Teu falar. Mas também ajude-nos, Pai, no dia que se chama hoje, a não desperdiçarmos esta tão rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos diante do Senhor, lutando, Pai, para que seja transformado decretos, Pai, de mal para o bem, mas que nós também tenhamos, Pai, uma transformação verdadeira e genuína, uma conversão, Pai, como o Senhor já ministrou aos nossos corações, voltarmos para o Senhor, como o Senhor acabou de falar conosco também, em nome de Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. O tema da mensagem de hoje, então, é lutando contra a ingratidão, lutando contra a ingratidão. Irmãos, nós estamos hoje em uma batalha muito intensa, como nós bem sabemos, e pleiteando que o nosso próximo ciclo, até o próximo Yom Kippur, seja determinado por Hashem sobre nós com decretos favoráveis sobre as nossas vidas. Esta é a minha luta pessoal e eu creio que seja de todos que estão conosco aqui hoje. Neste período, nos dedicamos a falar das coisas que Hashem nos orienta. E nesta drachá, nesta mensagem, Hashem deseja tratar sobre as nossas vidas, tratar as nossas vidas sobre algo que tem produzido uma grave divisão entre nós e Ele, que é a direção dada por Ele sobre o tema de hoje, que aborda a ingratidão. Nós podemos com muita facilidade, ver as coisas que Hashem nos faz como se fossem comuns. Se acabasse a energia agora, certamente nós ligaríamos para o fornecedor da energia. E assim, se acontecesse algo também com a internet, ou no caso de quem tem água de fornecedor, certamente, se acabar a água, vai desejar cobrar do fornecedor. Realmente, nós cremos que temos o direito de ter as coisas pelas quais pagamos, ainda que ignoremos ou nos esqueçamos totalmente como conseguimos fazer tudo isto. Quem nos dá saúde para adquirirmos o que temos? Quem coopera para que possamos usufruir de coisas que realmente acreditamos que temos direito de tê-las? Nós já tratamos anteriormente que podemos pedir uma cura, uma bênção por anos em nossas vidas. Mas quando a recebemos, podemos não dar o valor para a nossa cura ou aquilo que ansiávamos antes de receber. Tudo tem se tornado um grande fardo. Quem já passou por situações graves de saúde e foi liberta da sua aflição, pode facilmente esquecer-se dos dias de dores, dias de tratamentos pesados, dias difíceis e complexos, e aquela gratidão inicial
pode ser esquecida também com o passar dos dias, à medida que vamos nos esquecendo da dor e do sofrimento que experimentamos. Gostaria de ler com os irmãos Romanos, por favor, se você puder, abra as suas Bíblias, vossas Bíblias, abram as vossas Bíblias. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Apesar de saberem quem Hashem é, não o glorificam como Elohim, nem lhe agradeceram. Ao contrário, tornaram-se fúteis em seu pensamento e seu coração obtuso anuviou-se. Em outra versão diz que o coração insensato obscureceu-se. E é exatamente o que ocorre conosco, irmãos, quando podemos entrar em um modo de ingratidão em nossas vidas. Um coração obscuro não consegue realmente ver o que recebe para ser grato por isto. Estamos em uma geração que duvida realmente da existência de Hashem, como nunca antes vimos acontecer isso sobre a terra. Como se a vida, as suas formas, cores e geometria tivessem sido produzidos ao acaso. Quando Aruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, nos diz nesta manhã que um dos maiores problemas que devemos combater hoje é a ingratidão, certamente, irmãos, nós devemos levar em conta e procurar compreender claramente o motivo pelo qual temos sido ingratos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 a 5, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 a 5, nós temos ali, irmãos, uma lista de pecados do tempo do fim. Descreve uma lista ali, irmãos, de pecados do tempo do fim, que descreve diversos motivos de afastamento de Hashem. É uma lista de pecados, motivos e pecados que produzem um afastamento do Eterno. Egoísmo, avareza, vaidade, ingratidão, arrogância, blasfêmia, desobediência aos pais, irreverência, calúnia, a falta de controle, crueldade, inimizade ao bem, traição, atrevimento, orgulho, luxúria, seguir uma falsa religião. São tantos, irmãos. E sem desprezar a atenção a nenhum destes pecados citados como prática neste tempo do fim, temos de observar se a ingratidão se alojou em nossos espíritos e, consequentemente, nos fez separação em relação ao Eterno. É claro, irmãos, que eu quero lhe motivar que, se você identificou qualquer um dos pecados que nós citamos aqui, lute com todas as suas forças contra qualquer coisa que possa lhe trazer uma reprovação e impedimento iminente de entrar no reino dos céus para manter qualquer um destes contextos na sua vida. Pelo fato de você manter qualquer um desses contextos na sua vida. Mas a ingratidão é algo bem sutil na vida humana. Podemos perder noção do quanto somos agraciados e deixamos de reconhecer. Na verdade, nós podemos até nos tornarmos ingratos a Hashem. Podemos achar que o que temos foi conquistado pelo nosso próprio esforço, nosso próprio mérito. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. 1 Coríntios 4, versículo 7. Afinal, o que o torna tão especial? O que você tem que não recebeu como dom? E se de fato foi um dom, por que se vangloria como se não fosse? Irmãos, nós passamos de devedores, de pessoas que receberam
da graça de pessoas que receberam de graça algo. Nós passamos de devedores, de pessoas que receberam de graça algo, a vítimas com uma facilidade imensa. Que coisa, irmãos, isto. Podemos distorcer nossa ingratidão e vesti-la de sofrimento e justificar ainda as causas da nossa ingratidão. Quando nos posicionamos em dizer que não merecíamos passar por algo que estamos enfrentando e deixamos de ver quantas coisas não estamos enfrentando porque Hashem tem cuidado de nossas vidas com muito zelo. Mas aquilo que desejamos muito pode tomar, meus irmãos, um tamanho tão grande que deixamos de ver todo o resto. Honestamente, achamos que fazemos alguma coisa por este ou por aquele, que foi nós que fizemos. Em nosso íntimo, achamos que fizemos por nós mesmos. Muitas vezes podemos até falar, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu fiz por você, você está me fazendo isso? Sem termos noção ou termos esquecido, irmãos, completamente, nós podemos falar isto. Sem termos a noção ou termos esquecido completamente que sequer podemos, por nós mesmos, nos manter vivos. Você acredita mesmo que é o seu esforço que tem mantido você de pé? Você acredita mesmo que é toda a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua experiência, as suas conexões, as suas amizades, que trouxe você até aqui? Irmãos, se não fosse o Eterno cuidando de mim e de você, mesmo por diversos momentos em que nós escolhemos caminhos maus, Ele cuida, Ele zela, Ele trabalha para que não seja abreviada a nossa vida. Quantos caminhos e decisões eu e você já tomamos nesta vida que já poderia nos ter removido desta terra e o Eterno impediu. Mas nós nem sequer sabemos ou paramos para pensar nisto. Muito menos elevamos a nossa voz em agradecimento ao Eterno, dizendo: Pai, se houve algo que eu fiz de errado, ou se estava preparado algo de mal para a minha vida e eu não sei, muito obrigado. Irmãos, nós estamos acompanhando aqui no ministério duas pessoas muito queridas, muito próximas nossas. E elas estão com uma doença que se chama esclerose lateral amiotrófica. Uma doença paralisante que aprisiona a pessoa dentro do próprio corpo e faz isto lentamente. Particularmente, eu e a minha esposa, a minha família, nós acompanhamos uma dessas pessoas. E nós tivemos a rica oportunidade de sermos vizinhos dela por alguns anos, uma pessoa maravilhosa, muito ativa na sua vida, trabalhando, fazendo ali os seus afazeres. E nós podemos observar, irmãos, em poucos meses, a deteriorização dos movimentos do corpo físico desta mulher. E ainda essa semana minha esposa conversava com ela e ficamos sabendo que agora ela já não consegue mais caminhar. E ela dizia para minha esposa: minha filha, as pernas já não estão mais respondendo, mas a cabeça ainda está boa, a cabeça ainda funciona. Então é uma situação, irmãos, terrível, em que a mente da pessoa trabalha, está ali funcionando, mas essa doença faz com que o corpo paralise. E nós estamos lutando, irmãos, por essas almas, por essas vidas preciosas, para tentar
encontrar alguma solução para que elas não estejam numa situação como essa. E quando, irmãos, eu vejo, quando eu observo estas vidas enfrentando uma doença como esta, eu sou muito grato ao Eterno, porque eu tenho meus movimentos perfeitos. Porém, é muito difícil nós percebermos o milagre de podermos nos locomover, de ir e vir, de podermos estar juntos aqui hoje com autonomia. Irmãos, o fato de podermos nos locomover, acreditem, é um milagre. Isso não veio de mim, de você pode ter certeza. Eu não sei se você já teve alguma contusão, se você machucou algum nervo, um músculo do seu corpo, um osso. Isso já aconteceu comigo. E no meu trabalho eu uso muito o meu corpo físico. Me movimento muito. E é interessante que quando você machuca um músculo ou um nervo, alguma parte, por menor que seja do seu corpo, isso já aconteceu comigo. E você vai fazer um mínimo movimento. É interessante que a primeira coisa que você sente é aquele lugar que está machucado. Pelo menos já aconteceu. E eu pude ver, observar o quão importante era aquela parte, aquele pedacinho de músculo ou de nervo que para mim até então estava passando desapercebido, era insignificante. Mas como era importante, porque eu sentia a dor, porque estava machucado. E aí então eu começava a agradecer ao Eterno por ter o meu corpo perfeito, por mais que estivesse passando por aquele momento, eu sabia que ele ia se curar, ia voltar a funcionar. Então veja, irmãos, nós podemos ser tão ingratos por detalhes que para nós podem ser tão pequenos, mas o Eterno ele se ocupa de estar olhando para isso, zelando e cuidando de nós. Se pudéssemos ver tudo o que Hashem faz para nossas vidas com uma forma mais ampla, nós veríamos, irmãos, quanta ingratidão temos em nossas vidas diante de todo o cuidado e todos os livramentos que nós temos recebido de modo sobrenatural. Eu fiquei pensando e ponderando sobre isto. Se o Eterno colocasse, particularmente eu e você, se Ele colocasse você diante de um telão e Ele começasse a mostrar a você, desde o tempo em que você foi gerada, toda a proteção, a guarida, tudo que Ele livrou você, no tempo que você estava ali estava dentro da barriga da sua mãe, e após o nascimento, nós sequer sabemos, irmãos, se foi preparado algo contra as nossas vidas, se algum engano, alguma situação ali enquanto estávamos sendo gestados, e o Eterno nos guardou. Posteriormente, depois de termos nascido, e o período do nosso crescimento até o dia de hoje, se o Eterno mostrasse para nós, irmãos, mostrasse para nós toda a guarida, tudo que Ele evitou de mal, mesmo depois de termos idade para termos as nossas decisões, a nossa autonomia, e tantas situações de erros e escolhas, e desejos nossos, e o Eterno evitou porque sabia que ia ser um mal. E quantos de nós podemos até hoje carregar uma frustração, uma tristeza, uma mágoa até mesmo do Eterno, porque não se cumpriu, não aconteceu o que nós queríamos. Mas se o Eterno colocasse nós, irmãos, diante de uma tela e mostrasse: olha, se você seguisse por este caminho que você queria, você não estaria mais aqui. Então eu evitei essa situação, você chegou aqui, e você começa a ver, fazer a comparação de que realmente tudo que Ele trilhou para você era o melhor. Eu creio que nós ficaríamos muito envergonhados, irmãos, de conhecer o quanto nós somos ingratos ao Eterno. Eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos para nós meditarmos sobre esta ingratidão que pode tocar a vida de qualquer pessoa. Vamos ler Terlim, Salmo 78, a partir do versículo 11. Terlim, Salmo 78, a partir do versículo 11.
verso 11 em diante, diz assim: esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes haviam mostrado. Ele fez milagres na presença de seus antepassados na terra do Egito, na região de Tsoan, dividiu o mar para que pudessem passar, fez as águas erguerem-se como um muro, também os guiou durante o dia com uma nuvem e por toda a noite com a luz do fogo. Agora vamos pular para os verso 32 em diante. Verso 32 do capítulo 78 de Tehillim Salmo. Ainda assim, eles continuaram pecando e não creram em seus prodígios. Por isso, ele encerrou seus dias em futilidade e seus anos em terror. Quando os castigou com a morte, eles os buscaram, arrependeram-se e buscaram ao Eterno desesperadamente, lembrando que o Eterno era sua rocha, El Elyon, seu Redentor. Mas tentaram enganá-lo com suas palavras, mentiram com a língua, pois seu coração não era sincero, e eles foram infiéis à sua aliança. Vamos agora pular para o verso 40. Verso 40 ao 42. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e lamentaram por ele nas terras secas. Repetidamente enfrentaram ao Eterno e irritaram o Santo de Israel. Não lembraram como ele usou sua mão no dia em que os redimiu de seus inimigos. Até aqui. Irmãos, eu acredito que todos nós temos muitos motivos para sermos gratos pelo que Hashem nos tem feito. Mas pode ser que a nossa atuação se pareça demasiadamente com o que ocorreu ao nosso povo no passado, onde nunca nada era suficiente ali para eles, e a aliança que faziam com o Eterno era somente em momentos de desespero, e não porque eles tivessem o Eterno de fato, tivessem um reconhecimento para com o Eterno, irmãos. E menos ainda gratidão. Devarim, Deuteronômio, capítulo 8, versículos 12 a 14. Olha o que diz. Vamos ver. Devarim, Deuteronômio, capítulo 8, 12 a 14. De outro modo, depois de vocês terem comido e estarem satisfeitos, após construírem boas casas e nelas viverem e aumentarem o gado, os rebanhos, a prata, o ouro e tudo mais que possuem, se tornarão orgulhosos e se esquecerão de Adonai, seu Elohim, que os tirou da terra do Egito, onde viviam como escravos. Quando recebemos de tudo, podemos deixar, irmãos, de dar valor. Podemos não reconhecer o favor, a bondade de termos um teto. Olha, irmãos, nós podemos não reconhecer essa bondade de termos um teto, por não sabermos o que é não termos um teto sobre as nossas cabeças. Não vivermos numa situação como esta. Talvez você esteja insatisfeito com o país em que você vive, mas é porque você não vive num país em guerra. Podemos ser ingratos com tudo que nos foi confiado e ainda acreditamos que merecíamos mais, irmãos. Faça uma autoanálise. Quantas vezes o Senhor está nos dando, está cuidando, e no nosso interior nós podemos até não falar nada, mas em nosso coração, puxa, se tivesse mais, queria mais. Ainda não está bom. Tehillim, Salmo 95, 10. Tehillim, Salmo 95, verso 10. Por 40 anos eu me aborreci daquela geração. Eu disse, este é um povo
cujo coração se desvia, que não entende meu modo de agir. Em outra versão, diz que este povo possui um coração ingrato, insensível ao que recebeu. E algo me chamou a atenção, irmãos, neste texto. É o Eterno falando. Imagina o Eterno falando isso, irmãos. De mim e de você. Porque a gente pode ler e falar, não, falou com o povo lá, naquela época. Agora imagina se o Eterno chegasse e dissesse isso. Vocês são um povo cujo coração se desvia de mim, não entende a forma como eu ajo. Vocês têm um coração ingrato, insensível ao que vocês recebem de mim. E a nossa ingratidão tem chegado, irmãos, em um nível muito elevado. Muito elevado. Tanto que o Eterno nos trouxe essa mensagem para tratarmos sobre isto hoje. Ao ponto de nós deixarmos de perceber tudo o que Mashiach Yeshua fez nas nossas vidas. Nós podemos agir com ingratidão para com Mashiach. E é possível observar isso de uma forma muito ampla na nossa geração, que tem apagado sistematicamente a memória de quem Yeshua é, a consciência do seu retorno e a necessidade de estarmos prontos para encontrá-lo. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que tiveram a sua vida salva por alguém, e realmente eu conheço pessoas que nunca deixaram de ser gratas por terem sido socorridas em um tempo de angústia, em um momento de problemas com saúde ou mesmo de uma dívida financeira. Mas também eu conheço muitos relatos onde pessoas consideravam que o outro poderia ter feito mais do que fez e disponibilizar mais do que se propôs a dar. Então, irmãos, vejam a que ponto chegou. Veja a que ponto se encontra a vida humana. E o Senhor deseja tratar isto conosco hoje. Nós não estamos isentos a isto. Podemos não reconhecer, irmãos, o sacrifício que a outra vida está fazendo, se desprendendo em nosso favor da parte do Eterno. E nós podemos olhar e dizer, não foi o suficiente. Devia ter feito mais. Que o Eterno se apiede de nós, irmãos, e tenha misericórdia. Esta situação, irmãos, tem ocorrido em relação a Yeshua. De nós para com Yeshua. Uma pessoa que não era para ter vindo para cá, irmãos. Não era para ele ter vindo para cá. Deixar a sua glória e todas as coisas que lhe pertenciam, desfazer-se da sua dignidade real e nascer em um corpo humano. E são muitos os mistérios em relação a este acontecimento que mudou a minha vida. Eu reconheço isto. Yeshua, irmãos, já nasceu aqui com sentenças de morte pesando sobre ele. Ele já nasceu com sentenças de morte pesando sobre ele, irmãos. Magos sem discernimento, você conhece o relato. Magos sem discernimento foram ao palácio de Herodes, procurando por um rei. Qual foi o resultado disto, irmãos? Milhares de crianças morreram por causa de homens sem discernimento procurando por um rei que tinha chego. Yeshua teve de sair do seu país com 2 anos de vida, viver de um modo muito diferente do que nós imaginamos, mesmo sendo uma criança, e depois se tornou um jovem sobrenatural, se guardou de todos os modos. Como homem, com anseios de um jovem e de um homem, ele enterrou todas as suas vontades para resgatar a minha e a sua vida. E nós sequer fazemos menção sobre isso, irmãos. E se não fosse o suficiente todo esforço, dedicação em aprender todas as coisas e praticá-las como homem,
Ele sofreu tudo o que sofreu por nossas vidas com propósito descrito por ele em João capítulo 10, versículo 10, parte B. João 10, 10, parte B. Ouça Yeshua dizendo isso para você hoje. Eu vim para que possam ter vida. Vida em sentido pleno. Em outras versões vai dizer vida em abundância. Para isso que ele veio. Para mim, para você, meu irmão, minha irmã. Talvez não seja o suficiente para você. Ele se sacrificou por nós, morreu de um modo terrível, vítima de um crime hediondo após grave tortura. O que ele sofreu durante todo o tempo que foi martirizado por nossas vidas pode ser esquecido, ignorado. Podemos seguir as nossas vidas sem lembrarmos deste assunto em nosso dia a dia. Agir com ingratidão com a vida de Yeshua que se deu em nosso lugar. E com qual propósito ele fez tudo isso? Para que nós tivéssemos vida em abundância. Veja o propósito, veja o objetivo, veja o plano do Eterno. Olhe o coração do Eterno, o que ele tem. Olhar para mim, para você, e trabalhar, ter o desejo de trabalhar e realizar isto. Eu quero fazer uma obra, eu vou trabalhar para que este povo seja o meu povo e eles tenham vida em abundância. Uma vida que reconhece o que recebe. Uma vida que reconhece o que recebe. A vida de quem está satisfeito com o que tem e com o que não tem, esperando que tudo nos será suprido, irmãos. Isso que é esperado de nós, sermos agradecidos por aquilo que nós temos ou não temos. A abundância, irmãos, ouça isto. A abundância inicia-se dentro de nós e se expande para onde quer que andemos, fazendo de nós bem-sucedidos em tudo que realizamos. Mas se tudo vai mal dentro de nós, acredite, o que está fora vai refletir o mesmo. Eu vou repetir. A abundância começa dentro de nós e se expande para onde quer que nós andemos, fazendo de nós bem-sucedidos em tudo que realizamos. Mas se tudo, irmãos, aqui dentro não vai bem, não tem gratidão, o que está fora é só um reflexo do que está dentro, irmãos. Em nossa ingratidão, nós podemos olhar para Yeshua e questionar. Nós podemos, irmãos, perguntar para Yeshua isso. Para que o Senhor me salvou? Para eu viver uma vida miserável? A qual eu vivo? Novamente eu repito, nós podemos não externar isso com palavras, irmãos, mas o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Você pode nunca ter dito isso com palavras, mas em seu coração já pode ter passado isso para com o Eterno. Para quê? O que eu estou fazendo aqui? Me salvou para quê? Para ficar aqui sofrendo nessa vida miserável? Mas você se esquece de olhar para dentro de você mesmo. E sequer passa na sua mente que o que acontece no seu externo é um reflexo do seu interno. E aí, o que eu me lembro agora, irmãos, o que o Senhor já nos falou ontem à noite, agora pela manhã, retornar para Ele. Vamos nos converter, irmãos, mudar de vida, abrir o nosso coração, para que Ele cure o nosso interior, e então o nosso externo vai ser melhor. Mas, irmãos, quando o Eterno ministra nas nossas vidas, ei, se converta, porque é chegado o reino dos céus, nós viramos a cara, o rosto, melhor dizendo, a face.
E nós não queremos uma palavra como esta. Mas nós queremos estar bem. Mas nós não queremos ser tratados no interno. E o Senhor, Ele é o médico dos médicos, Ele sabe como trabalhar conosco, irmãos. Então vejam que eu fico olhando para isso, é uma contradição muito grande, irmãos, que acontece dentro de nós muitas vezes. E o Eterno pacientemente, com muita misericórdia, esperando para que eu e você demos um passo em direção a Ele. Permitindo que Ele trabalhe em nós. Irmãos, se algum de nós pensa dessa forma em relação a Yeshua, para que o Senhor me salvou, o que eu estou fazendo aqui, vivendo uma vida muito miserável? Se você pensa assim, certamente a vida em abundância não será e pode já não estar sendo exercida por você. O que impede você de viver o que foi prometido é justamente a sua falta de contentamento que tem se tornado ingratidão. Não se esqueça disso. E a pessoa que foi tocada pela ingratidão não se torna alguém que ora, mas alguém que reclama. E se tem algo que, além da ingratidão, repele a presença, a companhia do Eterno, é a reclamação. Há poucos dias, Yeshua nos disse que nós profetizamos o tempo todo com o que sai da nossa boca. Como temos pecado com o que sai da nossa boca, irmãos? Com o que temos criado, nós não olhamos para isso desta forma. Eu e você, entenda isso. Nós criamos com cada palavra que sai da minha e da sua boca. E Yeshua falou conosco há poucos dias que nós temos pecado muito em relação a isto. Com o fôlego de vida que Ele nos deu, com a capacidade de falar que nos foi outorgado. Veja ainda que nós usamos mal aquilo que Ele nos concede, que nem nosso é. E aí nós olhamos para o Senhor e falamos, Senhor, não está bom, o Senhor não está fazendo nada quando Ele está fazendo tudo. É nós que estamos errando, irmãos. Hashem disse que todos nós sofremos deste mal. Alguns em um grau maior, outros num grau menor. Mas todos nós temos um problema sério em reconhecer o que temos recebido dele. O que recebemos no presente e o que recebemos no passado. Deixamos de ver o caminho que nós traçamos. E quando esquecemos o que Hashem conquistou para nós, certamente é possível retroceder, meu irmão e minha irmã. E aí nós entramos em um outro problema, porque Hashem não tem prazer naqueles que retrocedem, como está escrito em Judeus Messiânicos Hebreus, capítulo 10, 38. Se você quiser, abra as escrituras e leia. Hebreus, Judeus Messiânicos 10, 38, nos diz isto. Que Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Porque, irmãos, nós podemos começar a olhar para um lado, começa a olhar para o outro, em vez de termos o foco na direção que o Senhor tem para nós começamos a nos distrair. Isso daqui não está bom, aquele lá está naquela situação melhor, aquele outro, e a gente começa a fazer comparações que o Senhor não tem para a nossa vida, e vamos nos distraindo. E como você vai conseguir andar se você está olhando para outro lugar? E aí começa a surgir alguma mágoa, entristecer o seu coração. Você estava caminhando, ou pode ter iniciado num ritmo muito bom em direção ao Eterno, no caminho do Eterno, e já começa a diminuir o ritmo, vai perdendo a força, começa a se distrair. E o que as distrações faz conosco, irmãos? Nós podemos começar a errar o caminho, ou se você não está olhando bem por onde você caminha, o que acontece? Você pode tropeçar, você pode cair. E aí você pode chegar ao momento de você parar e retroceder. Então veja a forma como você iniciou a sua caminhada. Olhe para dentro de você como você se encontra hoje. Se você não está numa situação como esta, mas se você se encontra numa situação como esta, não fique triste. Hoje é o dia, a oportunidade que o Senhor nos concedeu para que isso seja mudado. O ser humano pode ser ingrato em tantos sentidos. Ingrato por ter ou por não ter uma família. Tem gente que não está feliz porque tem. Aquele não está feliz porque não tem.
Ingratos por não conseguir reconhecer como somos bem-aventurados por termos chegos até a esta data solene, por Hashem nos ter chamado para mais próximo dele. Este é o motivo de você estar aqui conosco hoje. Ele está chamando você para mais próximo dele. Mas podemos ser ingratos, deixando de olhar realmente para tudo que temos recebido, inclusive pelo poder de estarmos aqui, caminhando com autonomia no dia de hoje. Pois a nossa irmã, a qual eu citei, nossa irmã amada, não pode mais fazer isto. Na verdade, irmãos, até para ela se virar à noite na cama, ela precisa pedir ajuda, porque ela não consegue mais. Vivemos em uma sociedade de consumo, como nunca antes na história humana. E podemos certamente desejar consumir a vida de outras pessoas e até a vida de Mashiach Yeshua, desejosos do que ele pode nos oferecer, mas não desejosos do verdadeiro tesouro que reside nele, em quem ele é. Irmãos, o perfil de um vitorioso reside em sua gratidão sincera e contínua. O perfil de um vitorioso, eu creio que todos nós queremos ser vitoriosos. Um perfil de um vitorioso está na sua gratidão sincera e contínua. Yosef, José, ele estava preso em uma masmorra e naquele lugar ele se tornou chefe. Um dia ele teve de servir a 2 servos do faraó, um copeiro e um padeiro, e em determinado momento, nós podemos ver isso em Bereshit, Gênesis capítulo 40, versículo 7, diz assim: ele, Yosef, perguntou aos oficiais do faraó, que estavam ali com ele na prisão. Olha a pergunta de Yosef, irmãos. Na casa de seu senhor, por que vocês parecem estar tão tristes hoje? Ele estava numa masmorra, perguntando para os homens isto. Ei, mas por que vocês estão tristes hoje, gente? Acordaram assim por quê? Imagina, irmãos, o homem numa masmorra, olhando para o próximo ali, vendo a situação do próximo. Numa masmorra, tá, gente? Não é numa casa de praia aí. Eu creio que eu e você, presos em um cárcere, numa masmorra, já teríamos motivos evidentes, irmãos, para estarmos tristes. Não é verdade? Mas Yosef, José, ele não vivia deste modo. Evidentemente, ele não tinha uma vida de dores ou tristezas naquele presídio. Não tinha, irmãos. Porque ninguém promove o rabugento. Ninguém promove, irmãos, um reclamador, um ingrato. Mas as pessoas gostam e têm prazer de andar com quem é agradecido. Elas gostam e têm prazer de andar com quem é agradecido. Então veja o tipo de posicionamento deste homem, irmãos. E no decorrer da trajetória dele, a forma como ele se portou e qual foi o resultado que vocês sabemos. É interessante, irmãos, nós temos este critério para nós. Ninguém gosta de andar com um murmurador, um reclamador, mas nós acreditamos que Hashem tem de ficar ouvindo a nossa reclamação, compreender a nossa ingratidão e não somente isso, permanecer ao nosso lado. Permanecer ao nosso lado e realizar e dar o que nós queremos. Yosef, mesmo em condições terríveis e embaixo de injustiça, irmãos, imensas, que nós já conhecemos a história, ele conseguiu viver de um modo extraordinário com um coração grato ao Eterno. Em todo o tempo, tendo o Eterno ao seu lado. As Escrituras dizem, irmãos, Shemot, Êxodo 39:2 diz que o Eterno estava com ele. Hashem nos mostra, irmãos, uma raiz daninha nas nossas vidas, no dia de hoje, para nós acertarmos e mudarmos de procedimento. Nós teremos um tempo de pausa após
finalizarmos esse serviço após essa mensagem e terminarmos todo o serviço aqui. E antes de nós iniciarmos o serviço de confissões, eu convoco a todos vocês a lerem com atenção. Anote aí, a ler com atenção neste período de intervalo que nós vamos ter, Yeshayahu, Isaías, capítulo 58, todinho. Vou colocar uma lição de casa para vocês aí, que não é bem em casa, nós vamos estar aí por aqui, mas esse intervalo, uma tarefa. É um texto, irmãos, que nos ajuda a olharmos para nós e tomarmos a decisão de retornarmos ao Eterno. Porque, irmãos, este texto é a forma como o Eterno nos ministrou nesse dia. E este é o motivo de nós estarmos aqui hoje, o propósito de estarmos juntos. Leiam, irmãos, todo este capítulo. Que você não permita se dispersar em nenhuma situação. Não permita que o seu coração somente vá para outro lugar em nome de Yeshua Mashiach. O Eterno, Ele deseja, irmãos, revelar a você coisas profundas. E este capítulo de Yeshayahu realmente fala por si. Você vai ver depois. Para nós finalizarmos, irmãos, eu concluo esta mensagem com o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Colossenses 3, versículo 15. E que a Shalom procedente do Messias seja quem tome as decisões de seu coração. Porque vocês foram chamados para integrar o corpo indivisível do Messias. E sejam agradecidos. Este é o desafio que temos para hoje, mas também para tudo que teremos pela frente. O Rei está voltando, irmãos. Que Ele encontre a todos nós, permitindo que as decisões da sua vida sejam tomadas por Ele. E certamente Ele mesmo ensinará o caminho do agradecimento. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja. Pai eterno, em nome de Yeshua Mashiach, eu elevo diante do Senhor nossas vidas, Pai, agradecendo ao Senhor mais uma vez pelo Teu falar, Pai, pelo Teu ministrar em nossos corações. Pai, eu louvo o Teu santo nome porque eu posso ver, eu posso contemplar o Teu amor para conosco neste dia, a Tua misericórdia, Pai. E eu peço, Eterno, em nome do Teu Filho amado Yeshua, ajude a todos nós, Pai, que estamos nesse dia. Nos separamos para este dia, a não nos distrairmos, a não perdermos, a não desperdiçar esta oportunidade, porque hoje é um dia que o Senhor deixou para nós, Pai, termos situações de males serem transformadas para o bem. Então, Pai, aonde ainda possa haver um coração duro, enrijecido, que através da Tua palavra e da Ruach HaKodesh, Pai, abra este coração e permita que a Tua palavra entre e transforme, Pai. Ajude-nos neste dia. Fortalece-nos, Pai. Continua conosco, nós carecemos de Ti, da Tua presença, da Tua Ruach, ministrando as nossas vidas a áreas que nós podemos não nos lembrar. Ajude-nos, Ruach HaKodesh, deixa-nos lembrar. Espírito do Eterno, venha sobre nós, para que seja evidenciado questões que nós ainda temos tempo de tratar, de nos retratar, de pedirmos perdão, de reconhecermos o erro. Não basta apenas reconhecer o erro, ajude-nos, Pai. Nós precisamos, se houver necessidade de retratação, nós precisamos nos retratar. Ajude-nos, Pai, que nós não sejamos como o mundo aí fora, onde as pessoas estão com o coração cada vez mais duro e amando cada vez menos. Mas, Pai, que em nós, aqui dentro, cada pessoa que está reunida neste dia, Pai, tenha um coração mais amolecido e decidido a amar. Em nome de Yeshua Mashiach, que assim seja. Que você seja selado no livro da vida para o bem, em nome de Yeshua. Mahatma Tová.
Tema dessa mensagem aí, né? Lutando contra a ingratidão. E o que eu queria comentar com vocês é sobre um episódio que ocorreu no reinado de Israel com o rei Acasias, quando ele morreu, né? A mãe dele, Atalia, ali planejou assumir o trono e pediu para matar todos os netos, todas as pessoas que havia a possibilidade de herdar o reino ali deixado por Acasias. E a irmã de Acasias, filha de Atalia, casada com o sacerdote Joiada, ela tomou Joás 1 ano e pouquinho de idade, 1 ano e meio, escondeu, levou para o templo. E lá a criança foi treinada, chegou no templo até, acredito que muito antes de Samuel. Tomava o Shema na mamadeira. Cresceu, aprendeu tudo ali com Joiada, o sacerdote. Com 7 anos ele foi elevado ao trono, governou Israel durante todo o reinado de Joiada. Mas quando Joiada morreu, com 130 anos, ele fez tanto por Israel de ser usado pelo Senhor para recolocar Israel nos caminhos de Hashem, que ele foi enterrado junto com um dos reis. Teve uma honraria de rei, um sacerdote da tribo de Levi. Mas o que aconteceu? O rei Joás, aquela criancinha que foi treinado desde criança no caminho do Senhor, recebeu a visita de pessoas outras estranhas, que levou para ele ministrações estranhas. E ele decidiu seguir nesses caminhos estranhos, se desviou do caminho do Senhor. O Senhor levantou Zacarias, o filho do sacerdote Joiada, falecido sacerdote, para tentar resgatar o rei Joás do caminho que ele havia se enveredado. E o que ele fez? Mandou matar o filho de Joiada. Ingratidão. Esqueceu o que ele havia recebido. E como consequência, 1 ano depois, o que me leva a acreditar que ele passou por Yom Kippur, ele poderia ter se arrependido. A história dele seria outra, se ele tivesse decidido voltar para os caminhos do Senhor. Isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10 até o 24, 16. Passado 1 ano, Joás sofreu juízo. Isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 12, 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 23. Depois de 1 ano, sofreu o ataque da Síria, destruiu tudo e levou os despojos para Damasco. Hoje é o dia, irmãos. Não importa o que você fez. Não importa que crime você cometeu. Não importa. Hoje é o dia para você mudar o decreto sobre a sua vida. O juízo sobre a sua vida que foi estabelecido pelos teus atos, pelas tuas ações. Tome propriedade disso. Se volte para o Senhor, mude a sua história. O Senhor hoje está nos esperando de braços abertos, irmãos. Não importa o que nós tenhamos feito. O desejo dele é nos livrar das consequências do nosso pecado. Que você tenha entendimento sobre isso.